neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? No grande mar, 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 Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, no profundo mar, Cristo é meu piloto, na imensidão do mar. No grande mar, quando surgem os vendavais. No grande mar, vou com o meu Jesus. Como as ondas do enorme mar, o amor de Cristo, tudo é para mim. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, no grande mar, Cristo meu piloto Então, ouvintes, ao nascer de novo, o homem torna-se um cordeiro, e o cordeiro sacrifica os seus próprios direitos e não os reclama. Então, estamos pensando, estamos trazendo
a nossa memória e o nosso coração para o ponto vital daquilo que de fato necessitamos experimentar, para depois nos classificar de cristãos. Nenhum homem é cristão sem que tenha o Espírito Santo, sem que seja batizado com o Espírito Santo daquela forma que Cristo o foi. Antes de ser batizado, isto é, antes de habitar nele toda a plenitude da divindade, antes do Pai descer sobre ele em ofício, em manifestação especial para o seu ministério, ele era cordeiro, ele nasceu cordeiro, ele foi criado como cordeiro, ele viveu como cordeiro e estava ali com a natureza de cordeiro. Agora nós viemos ao mundo falando mentiras e com natureza de lobo ou de outra coisa qualquer, que não combina com a natureza da pomba. Mas passamos por justificação pela fé, santificação e o novo nascimento, e agora somos batizados com o Espírito Santo. Por isso, então, temos fé genuína na palavra genuína. Isto nos leva a entender e compreender no Espírito o que é ser verdadeiro cristão. Vamos por essa observação. Verdadeiro cristão. Não é certo? Porque antes disto acontecer, de nascermos de novo, e o Espírito Santo ter prazer de habitar em nós, e poder nos dirigir, ainda que seja para o matador, podemos estar num processo de sermos cristãos apenas, mas ainda não somos cristãos. Só somos cristãos depois que somos justificados, santificados, nascemos de novo. Quer dizer, o parto normal de uma mulher fala nisto. O natural explica o espiritual. Água, sangue e vida, o Espírito, o Filho, não é? Então, a mesma coisa o nascimento espiritual. E se tratando das eras, veja como essa semente brotou, justificação pela fé com Lutero. Depois veio a santificação com Wesley. E por último, o novo nascimento ungido, agora batizado com o Espírito Santo, que nos traz a verdadeira vida espiritual como cristãos. Não é certo? Muito bem. Quando você nasce, você usufrui dos dons da vida. Então, os dons não ficam de fora, embora não impedem que você seja batizado com o Espírito Santo. A criança nasce, a primeira coisa que ele usufrui é dom. Ele usufrui do dom do oxigênio e logo do leite materno e da luz, etc. E são os dons de Deus. A Bíblia chama estas coisas de dons. Dons de Deus para possibilitar a sobrevivência do homem. Tudo que possibilita a sobrevivência do homem é dom de Deus. Certo que foi criado por Deus e dado ao homem. Essa lei do rádio é um dom de Deus para o homem. E o que o homem está fazendo com ela? Ele precisa examinar isso depois. Ele vai prestar conta. A lei da televisão, quem criou não foi o diabo. O diabo não criou nada. Quem criou a lei da televisão, que transporta a imagem e o som, foi Deus. Isso é um dom. Está entregue nas mãos do homem. Para quê? Alguns psicólogos dizem que tem se tornado o maior mal da humanidade. Isto, se pudessem controlar o que se apresenta ali, seria uma bênção. Estou dando apenas exemplos, não é? Então, vocês estão entendendo a respeito dos dons
do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo, e você então sabe se identificar, se é cristão ou não. Agora, este assunto nos traz aqui uma boa pergunta que fizeram ao profeta desta era, e que nós vamos transmitir ao pé da letra, como fizeram o profeta de Deus. Essa pergunta diz assim: irmão Branham, eu apenas, colocou reticência, não posso entregar-me completamente a Jesus. Então, reconheceu isto e logo em seguida fez a pergunta: tenho um espírito maligno? Olha que pergunta tremenda, ouvintes. Irmão Branham, eu apenas não posso entregar-me completamente a Jesus. Será que não estamos falando a pessoas que se encontram na mesma circunstância? Entregar-se a Jesus não quer dizer levantar sua mão numa igreja. Isto não quer dizer entregar-se a Jesus. Isto, da forma que temos recebido do próprio Deus, seria render-se a toda sublime e perfeita vontade de Deus expressa através das Escrituras. Ainda mexendo com os dons espirituais, você vai ver uma coisa. Um exemplo apenas. Um moço crente ou uma moça crente não vai ali na irmãzinha profetisa saber do Senhor se o casamento dele ou dela com um companheiro ou uma companheira descrente é da vontade de Deus. Não. O verdadeiro crente que tem o Espírito Santo, que tem se rendido à palavra, a Jesus Cristo, não faz isto. Ele não usa do dom para isto. E vai ali para a irmã dizer, em profecia, se aquele casamento é ou não da vontade do Senhor. Eu estou dando um exemplo. Se já está escrito na Bíblia, você não tem que buscar dons para isto. Não. Você tem que buscar o que está escrito. Jesus não buscou nenhum dom na hora de vencer o diabo. Ele disse: está escrito, Satanás. É certo? Você não tem que buscar nenhum dom carismático para vencer o diabo. E é onde a maior parte do mundo chamado cristão. Infelizmente temos que botar esta observação, esse entre parênteses, chamado cristão. Tem se sucumbido, porque deixa o que está escrito e vai ouvir, vai em busca do dom que pode ser pervertido, manufaturado, falsificado por Satanás. Então você vai na Bíblia e encontra que comunhão há entre a luz com as trevas. Não pode haver. 2 Coríntios 6 te responde tal pergunta. Você não precisa ouvir um dom. Uma mulher que dirigiu um grupo de ministros, você pode até achar graça disto. Uma mulher dirigindo um grupo de pastores. Bom, mas vamos encarar com respeito, não é? Dirigindo um grupo de homens, pastores, ministros, chegou o profeta desta era e disse para ele: irmão Branham, se você disser, afirmar que o anjo que lhe aparece, agora você vê, e o anjo que lhe aparece mandou que fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, então eu com todos os meus ministros, todo aquele grupo, seremos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o profeta respondeu para ela? Disse: sim, minha irmã. Acontece o seguinte, é que se viesse um anjo falar para mim que eu tenho que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu diria que este anjo é falso. Porque isso não precisa de um anjo me aparecer, não precisa de alguém ser usado em profecia ali que eu tenho que ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque já está escrito na Bíblia. Isso aí não precisa de um dom para isso. Ah, sim. E você poderia encontrar a sua cura hoje na Bíblia, registrada na Bíblia? O centurião encontrou, diga apenas uma palavra. O outro fica: vem, põe as mãos.
sobre minha filha. O centurião disse: diga apenas uma palavra. E Jesus, então, observou que havia uma fé muito mais excelente ali. Embora você tenha base bíblica para impor as mãos. Eu imponho as mãos sobre os enfermos. Se for necessário, eu gostaria que alguém impusesse as mãos sobre mim. Mas tem uma coisa, eu sei que há uma fé, é de fé em fé, e que há uma fé muito mais perfeita dentro das próprias Escrituras. Isso é uma maneira secundária, sonho, visão. É maneira secundária de Deus falar. A maneira primária, o caminho mais excelente é o que está escrito. Obtenha agora a sua cura pelo poder da palavra. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Obtenha agora a sua cura pelo que está escrito e cumprido. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Mas vamos à resposta da pergunta e vamos aproveitar o tempo para essa resposta. Render-se a Jesus. E aquela pessoa não dava conta, não tinha condição, não conseguia entregar-se completamente a Jesus Cristo. E ela fazia uma pergunta para o profeta: tem um espírito maligno? Ele responde assim: não te podes render a Jesus? Não te podes render a Jesus? Por quê? O que sucede? Se és mulher, não tens que render-te a teu esposo para ser uma esposa? Render tudo que és? Bom, então vamos falar de uma senhorita. Quando te casaste, virtuosa, lutaste toda a tua vida para permanecer virtuosa. Porém, um dia encontraste um homem que querias. Achou então que ele deveria ser seu esposo. O que aconteceu? Logo em seguida ao casamento, foste sua completamente. Quer dizer, rendeste aquele homem completamente. As coisas contra as quais lutaste toda a tua vida e trataste de viver limpa e livre e virtuosa, agora você rendeu tudo a um homem. Isso é certo? Aí está você com essa experiência. Manteve-se virgem, pura, intocada para o seu marido. Não é certo? Mas o dia que este homem cruzou seu caminho e você assentou no seu coração que este deveria ser seu marido, você então casou-se com ele e rendeu-se a ele. É isso certo? Porque havia um amor no seu coração por ele. Te pões então completamente em suas mãos. És dele, não tens domínio próprio. Ele te domina. Tudo que tens apoiado em decência, moral, tudo dessa forma, agora te entregas a um homem porquanto te rendeste a este homem. Tudo que tens mantido de cristianismo, de boa intenção, de fé, você tem que render tudo isto agora a Cristo. Não podes fazer a mesma coisa com Jesus Cristo. Apenas renda-te dessa forma. Tudo que sou, toda a minha mente, todos os meus pensamentos. Ele diz assim para aquela pessoa: não creio que estejas possuído de um espírito maligno. Creio que um espírito te unge com essa classe de pensamentos, tratando de te fazer pensar que não podes render a Deus. Isso é um pensamento que você tem. Por quê? Porque você gostaria de render-se a Ele. Mas há algo aí clamando em ti para que te rendas a Ele. É um sinal muito bom de que deverias render-te agora a Ele, como um verdadeiro cordeiro, como uma verdadeira ovelha, aceitando toda a sua palavra, toda a sua condição,
aceitando todo o seu domínio, como Jesus Cristo, o Cordeiro, foi agora dirigido pela pomba para o deserto, para a cruz. Assim também acontece com esse crente, com essa pessoa que tem se rendido completamente todos os seus direitos e todas as suas intenções, todos os seus objetivos, todos os seus motivos, todo o seu amor, todos os seus afetos, todos os seus sentidos, sentimento, razão, consciência, tudo que inspira, todo abstrato e concreto de sua vida, você tem rendido, entregue a Cristo. Ora, sim, Deus não usa um míssil para guiar seu povo, um míssil atômico, um canhão, um fuzil, uma baioneta de fuzil, uma espada ali de aço, de 2 gumes e um soldado. Deus não usa a força, a violência para conduzir o seu povo, para levar o seu povo à obediência. Deus usa, em símbolo aqui nas Escrituras, uma simples pombinha para dirigir um homem tão grande, um homem tão poderoso, um homem tão forte, um homem que era o próprio Deus, sendo dirigido por uma pequena pomba, por um simples toque do Espírito. Não precisa estar cercando dali, cercando dacolá e ameaçando daqui, ameaçando de exclusão. E se você não fizer isso, você vai para o inferno, e ameaçando as pessoas. Não, o Espírito Santo não faz isso. Esta pessoa que nasce de novo, que rende-se, ela nasce cordeiro. E o cordeiro, a ovelha segue o pastor, ainda que seja para o matadouro, com a boca fechada, muda. Dependure agora um cabrito para morrer. E veja quanto esperneia, e quanto berra, bale, estridentemente. Mas agora você coloque ali uma ovelha genuína para a morte. E veja o comportamento, que diferença. O que faz a diferença é a natureza. A natureza de um é uma, e a natureza do outro é outra. Completamente diferente. Um nasceu cabrito, o outro nasceu ovelha. Mas esta ovelha segue seus passos. As cabras, os cabritos, você tem que estar ali com um chicote. Acode daqui, acode dali, pula acolá, pula ali. Mas ovelha não, você vai na frente e ela te segue. Oh, que mensagem tremenda! O que é o sinal? O que é o Espírito Santo na sua vida? O que é a palavra de Deus? O que é o simples versículo da Escritura? Quando te repreende, quando te exorta, quando te redargua, quando te disciplina. O que é apenas uma palavra para a fé genuína? Diga apenas uma palavra. Não precisa ter sua fé negociada, estabelecida em homens, em arcobratas da cura divina e de outras coisas. Você crê agora no que está escrito. Deixa a palavra de Deus te dirigir. Deixa essa pequena pomba, o Espírito Santo, que não insiste muito, mas que fala a sua consciência, que fala a sua alma, fala nas suas entranhas, que geme e que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Nesse instante o Senhor te abençoa. Se você está crendo, se você está se rendendo, se você está aceitando no seu íntimo, não tem outra palavra maior e melhor para esse instante. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nada
minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder. De nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para o seu presente gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus, pelo